Fala pessoal, hoje vamos estudar mandíbula. Esse conteúdo aqui é um pouquinho chatinho, não gosto muito de estudar, mas como a gente tem que estudar para saber, óbvio, então a gente vai estar estudando de uma forma fácil, porque eu sempre gosto de estudar as coisas de um jeito fácil, cara. Eu olho 1000 vídeos na internet e não consigo entender nada. Então, para mim estudar, eu sempre separo o conteúdo em várias partezinhas, tá? Então, aqui na maxila, eu vou separar em 3 partes para a gente estar estudando. Então, primeiro a gente vai ter o ramo da mandíbula, que é essa parte aqui de cima, tá? Depois a gente vai ter o ângulo da mandíbula, que é essa outra parte aqui. E depois a gente vai ter o corpo da mandíbula, que é essa outra parte. Então, o corpo se une com um ramo através do ângulo, certo? Então, são 3 partezinhas para a gente decorar agora de início. Vamos começar pela primeira parte, então, para estudar o ramo da mandíbula. O ramo tem 3 nomes que a gente tem que saber aqui na parte superior, tá? Na parte de cima da mandíbula. A primeira é o processo condilar, que é esse aqui, certo? Esse ossinho aqui. Depois a incisura da mandíbula, que é essa outra parte aqui que parece um U, que é incisura. Depois a gente tem o processo coronoide, que é essa aqui, tá? Essa parte. Então são 3 partes: processo condilar, incisura da mandíbula e processo coronoide. Agora, dentro do processo condilar, a gente tem mais 3 nomes que a gente tem que saber. São nomes fáceis, tá? Então, aqui a gente tem a cabeça da mandíbula, que é a parte de cima. Na parte de dentro, a gente tem a fóvea, que a gente está vendo aqui do outro lado, tá? A fóvea pterigóidea. E na parte de trás do processo condilar, nessa parte aqui, a gente tem o colo da mandíbula, tá? Então, são 3 nomezinhos. Cabeça, aqui do outro lado, na parte de dentro, fóvea, e na parte de trás, o colo. Cabeça, fóvea e colo. Então, vamos de novo. Processo condilar, incisura da mandíbula, processo coronoide. Na parte da cabeça, da mandíbula, fóvea e colo da mandíbula, certo? Então, essa parte de cima a gente já sabe os nomes. Para vocês decorarem isso e saber falar os nomes, treinem. Tentem ensinar para outra pessoa, que é a melhor forma de aprender, tá? Minha dica. Aqui no ângulo da mandíbula, a gente vai ter 2 estruturas que a gente tem que saber. A primeira é aqui nessa parte, que é a tuberosidade massetérica. Se vocês já estudaram os músculos da face, é bem fácil de decorar, porque aqui fica próximo da região do músculo masseter. Subindo aqui nesse ângulo, a gente vai ter, atrás do terceiro molar inferior, o trígono retromolar, que fica aqui nessa região, tá? Então, a gente tem 2 coisas para decorar aqui: tuberosidade massetérica e o trígono retromolar, certo? E o ângulo da mandíbula. Continuando, a gente passa para o corpo da mandíbula. Aqui é onde vai ter mais nomes, tá? É a partezinha mais chata de decorar. Então, abaixo do corpo, a gente tem a base da mandíbula. Então, essa aqui é a base da mandíbula, tá? Essa é a mais fácil de a gente decorar. Seguindo a base da mandíbula, a gente tem o forame mentual. E junto com o forame mentual, a gente tem essa linha aqui que vocês estão vendo, tá? Que a gente chama de linha oblíqua. Linha oblíqua. Então são 3 nomes, tá? Base da mandíbula, forame mentual, linha oblíqua. 3 nomes facizinhos de decorar. Indo para a parte da frente da mandíbula, a gente tem mais alguns nomes. E os nomes mais importantes que vão cair em prova é aqui, processo alveolar, que eles chamam de osso do alvéolo, processo alveolar. Tem um monte de nome, tem uns 3 nomes aqui, tá? Mas aqui é onde eu estudo, aqui na faculdade, é processo alveolar que eles usam mais. Esse processo ele ocorre por causa dos dentes aqui, das raízes dos dentes, tá? Se não tivesse os dentes, não ia ter essas ondinhas aqui dos dentes. Então, quando cai um dente, esse processo ele tende a sumir. Descendo o processo alveolar, bem no centro, a gente tem o tubérculo mentual. Então, fica bem aqui no centro, tá? Uma indicação para você estudar é baixar esse aplicativo, tu pode baixar no PC, tu pode baixar no celular, que é o Atlas 3D, tá? Ele é de graça, então ele é bem bom para te estudar. Então, continuando, a gente tem processo alveolar, tubérculo mentual, e aqui bem no centro, abaixo dos incisivos, das 2 raízes dos incisivos, a gente tem a fossa incisiva da mandíbula. Então, abaixo dos 2
incisivos inferiores, nas raízes a gente tem a fossa, tá? Então, 3 nomes: processo alveolar, tubérculo mentual e fossa incisiva da mandíbula. Certo? Essas 3 partes já foram. Agora, claro que depois, quando tu estudar mais profundamente a mandíbula, vai ter outros processos que tu vai encontrar, outros nomezinhos, tá? Mas aqui é o básico para te estar começando a estudar. E na parte de dentro, a gente tem mais alguns nomes. Esses nomes aqui são chatinhos de decorar, tá? Então aqui a gente tem o forame mandibular. Esse forame mandibular vai ter, se eu não me engano, um nervo que vai passar daqui e vai sair lá no forame mentual, tá? É o canal, se eu não me engano. Aqui, ó. Então ele vai inervar todos os dentes aqui, tá? Descendo o forame mandibular, a gente vai ter a tuberosidade pterigóidea, que é aqui nessa parte, tá? Então, para vocês decorarem, ó, para ficar fácil. Aqui a gente tem a tuberosidade pterigóidea e aqui a gente tem a fóvea pterigóidea, tá? Então, fóvea, tuberosidade pterigóidea. Continuando, aqui a gente está vendo uma linha, tá? Essa linha aqui a gente chama de linha miloioidea, mas é a linha miloioidea, certo? Então esses foram os nomes básicos, tá? Para vocês estarem começando a estudar a mandíbula. Tem mais alguns nomes que eu não vou falar nessa aula porque senão vai ficar muito comprida. Espero que tenham gostado do primeiro resumo. E se gostaram, deixem nos comentários, deixa o like e não esquece de compartilhar com os amigos que estão estudando isso aí também, tá bom? Beijão, abraço, até o próximo resumo.